Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao 8M Talker. Aqui a gente tem conversas reais com quem vive a vida e a gestão na prática. O 8M Talker é um programa criado para compartilhar conhecimento prático, acessível e inspirador sobre a vida como ela é, com seus desafios e conquistas nas áreas do empreendedorismo, da liderança, da carreira, da cultura organizacional e o protagonismo. E no episódio de hoje, a gente vai mergulhar na história de duas mulheres que empreendem com coragem, propósito e estratégia. Shana e Graciele constroem negócios com alma e resultado. Mostram que, mesmo diante da adversidade, é possível recomeçar, crescer e inspirar outras mulheres. Vou começar falando aqui de Shana Vasco. Shana é professora de curso de pós-graduação, palestrante, autora de livros, apresentadora de podcast, com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo em série. Shana é fundadora do Clube de Mães Empreendedoras, CME, uma comunidade de negócios femininos que utiliza uma metodologia própria e, acreditem, no último semestre, mais de 1 milhão de negócios fechados. Eita, Shana! Muito bom ter você aqui. Obrigada pela presença. Agradeço demais pelo convite, né? E é uma honra estar aqui com você, com a sua audiência, com a Graciele. Gente, e olha aqui a nossa outra convidada, Graciele Reis, CEO da Noble Joias. Olha, o episódio é uma joia rara. São hoje, né, 3 mulheres preciosas aqui com vocês e vocês vão adorar, né, maratonar essa trilha com a gente. A Graça é administradora de empresas, casada, mãe de 2 filhos, joalheira e fundadora da Noble Joias, marca que combina tradição, exclusividade e sofisticação no mercado de joias em prata 925. Criando um ambiente familiar, foi criada num ambiente familiar de joalheiros. Graciele transformou o legado dos pais em uma marca em plena expansão, com mais de 30 anos de experiência no setor, e levou a Noble ao ambiente digital, firmando parcerias com vários clubes grandes de futebol, entre eles o Galo e o Cruzeiro. Graça, um prazer ter você aqui. Um prazer é todo meu, te agradeço imensamente aí o convite. Vai ser um bate-papo super bacana aí, junto com o Shana, um prazer te conhecer também, Shana. Vai ser bem legal. A Graça também, é coautora, junto comigo, no livro Dona de Si, Dona da Sua Carreira e Dona do Seu Negócio. O livro que dá origem a essa trilha desse podcast, e estamos aqui hoje no nosso 4º episódio, Mulheres que Empreendem. Vamos lá. E aí, meninas? Começando aqui, tem uma frase da Graça que ela fala assim, no livro, eu recomecei das cinzas. Conta pra gente como foi essa trajetória, né? Porque a Noble chegou até aqui, mas sim, até chegar aqui, como foi essa linha do tempo? Como foi construído até aqui? Olha, a história é longa, vamos tentar resumir aí. Então, eu sou filha de joalheiros, né? Então, eu falo que eu sou joalheira de sangue, né? Nasci dentro da fábrica, né? Os meus pais foram fabricantes aí de joias em ouro. Nosso foco era totalmente na área de exportação. Uma empresa que perdurou aí quase 40 anos dentro do mercado. Fechamos as portas por questões de mercado, porque o nosso foco era exportação, e com a abertura de mercado, a gente foi perdendo mercado, né, para a China, Tailândia e tudo mais, e quando a gente voltou o olhar para dentro do mercado brasileiro, já era tarde, já era um mercado completamente diferente. Modificado. O ouro nas alturas, né, uma cotação muito alta, o poder aquisitivo do brasileiro cada vez mais baixo,
produtos substitutos, né? A alta substituição aí pela bijuteria, pelas semijoias, e depois a entrada da prata. A prata tem uma entrada muito recente, né? Dentro do mercado. O mercado, ele realmente, do ouro, ele foi substituído na sua grande massa pela bijuteria e pelas semijoias. E aí, durante esse percurso, né, um percurso realmente, assim, muito gratificante, com vários prêmios nacionais, internacionais, muitas feiras. Então, a gente passou por uma experiência muito grande aí nesse percurso, era uma empresa realmente robusta, né, a gente tinha aí praticamente quase 100 funcionários diretos, 60 indiretos, e realmente, e fomos várias vezes campeões em primeiro lugar na CAEX, como primeira empresa exportadora do Brasil. Olha isso. Então, eu falo que empreender é tomada de decisão. E foi a primeira grande decisão que a gente teve que passar, foi a tomada de fechar a empresa. E com tanto prêmio, com tanto reconhecimento, Exato. a coragem ali A coragem de encerrar. Porque eu falo que o bom empreendedor não é aquele que abre. É aquele que sabe a hora da maturação daquela empresa, sabe a hora de fechar. Xana tá ali, Porque muitas vezes, né, a gente vê as pessoas só entendendo que o fechar tem a conotação do falir, né? Nós estamos cada vez, no nosso caso, a gente traz uma outra realidade que a gente não chegou a esse ponto. A gente entendeu que não existia espaço para aquele formato, tivemos várias modificações e decidimos para que a gente não coloque tudo aquilo que foi conquistado por aquele o legado todo ali. Legado por vaidade, né? Por troca de uma vaidade até esperar o mercado fechar as portas e a empresa ter que ser fechada. Não, nós decidimos fechar as portas antes que o mercado nos imponha ao fechamento dela. E aí, durante esse percurso aí de 2011 a 2017, fui fazer outras coisas, mas aí meu coraçãozinho latejava aí para o segmento, né? Então, assim, eu realmente tive uma outra oportunidade de voltar, mas eu vim de carreira solo, já não é uma estrutura familiar mais. Você já deixa a empresa familiar? A empresa familiar, ela deixa de existir em 2011, né? Certo. A gente foi trabalhar com outros negócios, mas realmente a minha paixão sempre foi o segmento de joias. Em 2017 eu tive a oportunidade de voltar para o setor de joias, mas sozinha. Entendi. Minhas irmãs já não queriam mais, cada uma já tinha seguido o seu trilho. Meus pais já não queriam voltar, né, para dentro do próprio mercado. E por que eu falo de renascer das cinzas? Porque quando você volta em carreira solo é muito diferente. E quando eu voltei para um mercado completamente diferente, que é o mercado de semijoias e bijuterias, que é um mercado que eu não conhecia. Não dominava, nada. Não conhecia. Meu segmento era de ouro. Então, você vem com uma bagagem de joalheria de alto luxo, de alto padrão, para trabalhar um outro produto e um outro mercado e um outro comportamento de cliente. Cliente completamente diferente, perfil, tudo. Cadeia de valor. Tudo, Michele. Fui com tudo, com todo o meu conhecimento, eu entregava joia em latão. Entendi. Então, imagina como é que o mercado recebeu isso, né? Ele recebeu de bons grados pela qualidade do produto, mas meu retorno, sua margem completamente... meu custo era alto, né? Meu custo era alto, que eu trazia toda a tecnologia, todo o processo, né, da mercadoria do ouro para dentro do latão. E me deparamos aí com uma pandemia, como todos nós sabemos. Então, eu mal abri... Já veio a pandemia. Já veio uma pandemia. E eu sozinha, de carreira solo, que é totalmente diferente, num novo negócio, sem carteira de cliente, porque todo mundo lembra assim, mas vocês tinham... Sim, mas era outro cliente, então eu comecei do zero. E muito de exportação que você trouxe, 100% né? 100% era de exportação. Nós tínhamos 95% da nossa fabricação era de exportação. Então a gente não tinha carteira de cliente no Brasil. E esse seu novo momento todo voltado para dentro, todo o Brasil. 100% dentro do Brasil. E quando eu retornei, já me deparando, né, com a questão da pandemia por si só, automaticamente todas as portas fecharam, porque eu era atacadista, eu atendia os lojistas, atendia as revendedoras, né? Numa época em que ninguém queria saber nem de parente, quanto mais uma revendedora vendendo semijoias. Ninguém tinha festa, ninguém tinha presente, ninguém se autopresenteava, ninguém presenteava ninguém saía, uma loucura. E aí, realmente, eu tive que ter assim, uma hombridade muito grande de manter os funcionários no máximo que eu consegui, né? E durante esses, vamos colocar assim, 2019, né? Para começar, até 2021, Final eu comecei a comecei a estudar e entender quais eram os novos caminhos e tudo mais. E aí, em 2022, eu estava decidida a fechar.
Já tinha esgotado todas as minhas energias. Então você passa por esse momento também, já nesse novo momento. Nesse novo negócio. E aí, Entendi. nesse negócio da carreira solo. A carreira solo, ela é totalmente diferente quando você E vai... o coração... E o coração latejando, porque realmente é o que eu gosto, A é paixão, o que eu tenho paixão, sua é o que vida... eu sei fazer, né? E eu faço com vontade, com desejo, com gosto. E de repente fala, poxa, eu vou ter que sair novamente, que aí já passa por uma decisão que não é só minha, uma questão mercadológica, eu novamente fechando portas, né? Entendi. E aí eu estava muito decidida a fechar, em dezembro de 2022, e eu falo que tudo acontece, realmente a gente tem uma fé muito grande, vieram amigos em forma de anjinhos, que eu chamo eles de meus anjinhos, e numa conversa de bate-papo, a gente tocou no assunto do futebol, não existiam joias do América. Falei, não seja por isso. Você tem a pessoa que vai fazer a joia do América. E numa brincadeira, fiz a coleção, linda coleção. E quando a coleção ficou pronta, eu falei, eu não posso te vender. Ela falou, como que você não pode? Eu falei, não posso. Porque você é do América. E a marca, ela é patenteada e eu não tenho a patente. Isso é processo na hora, para acabar de enterrar, né? Quem já estava sendo enterrada. É isso mesmo. Não seja por isso. Nós vamos atrás da América, a gente vai te colocar em contato com o pessoal da América. Eu falei, oi? E aí começou, sabe? Foi realmente uma oportunidade, uma demanda de mercado, né? Eu brinco muito essa questão dos anjinhos da guarda que vieram aí através dos meus amigos, eu não tenho dúvida nenhuma, porque é uma conversa super informal em casa. E a minha sábia também conotação de entender que eu precisava de uma coisa oficial e fui atrás. Porque, né, a experiência dos 40 anos da história, né? Sim. E os aprendizados, a gente vai lá, quebra a cara e toma ali e vê o exemplo e vai justamente fazendo com que chegue em determinado momento, epa, se eu for por aqui, não vai dar problema, né? Exato. Eu falo que certeza é a mistura de duas coisas, conhecimento e prática. É verdade. Então, assim, você já olha e já diz, não é achismo, não, eu sei no que vai dar, então é melhor a gente já corrigir, já recuar e né, dar um passo para trás, organizar para que a gente tenha ali, bacana. Então, e aí chegamos hoje na Noble Joias. Exatamente. Aí 2022, né, 2023, a gente começou com a América e eu tive que realmente tomar uma decisão de virar o jogo da empresa totalmente para online, totalmente para o varejo. Então, para a gente é tudo muito novo, tudo muito recente, né? Então, em 2023, a gente entra em janeiro com a América. E eu te confesso que eu estava super, assim, resistente, com muito receio, porque a gente, lembrando bem, ainda não existia, ainda não tinha finalizado a pandemia. Né? Ela ainda estava ali. Ainda estava no finalzinho ali, ainda com muito medo, muito receio. Né? Muito receio de voltar e ser um contrato de risco, um contrato, né, de investimento alto, com receio, né, do que realmente estava por vir. Mas aí, quando chegou em março, veio o Cruzeiro, foi junho, veio o Galo, julho chegou o Paraná e Londrina, que a gente ainda não tem eles mais, mas eles vieram. Isso em 2024 vem Santos e agora em 2025 acabamos de lançar Palmeiras. Estamos aí. Tem muita joia pra gente conversar aqui hoje, viu? E a Xana, você fala que você se define como empreendedora de série. Eu achei muito bacana, assim, né? E ela fala que o marido dela tem uma particularidade que às vezes ele diz assim, minha mulher, como é, Xana? Minha mulher... Tem mulher que gosta de comprar sapato, né? A mulher dele, ele gosta de comprar empresa. Diz que a mulher dele gosta de comprar empresa. Legal. E aí vem essa frase de empreender em série, né? Conta aí, faz um histórico aí dessas empresas, faz uma timeline aí pra gente, até chegar no Clube das Mães Empreendedoras. Na verdade, o que a Graciela acabou de falar é muito interessante, né? Porque empreender solo é muito diferente. E é engraçado que, diferente dela, eu venho de uma família de funcionários públicos federais. Então, quando eu fiz faculdade, a certeza deles, inclusive eu mudei para Belo Horizonte no ano do vestibular, a certeza era que eu queria muito voltar para minha cidade de origem naquela época, e para isso eu precisava de formar na federal
para estudar direito e eu poderia voltar para minha cidade natal. E quem sabe até fazer um concurso público. Com certeza. Já estava planejado, né? Como toda mãe que tem muito amor, né? Ou que usou os melhores recursos possíveis, e na cabeça dela era estude para ser uma grande mulher. E de fato eu fiz isso. E olha só como é que é a vida, né? Como é que é o destino. Eu, de fato, eu morava no bairro São Bento, naquele período que eu vim morar aqui em Belo Horizonte, e mudei para o Sion. E eu estava no período de vestibular e eu fui ver os resultados, né? E aí um dia eu fui lá na minha antiga residência para olhar os resultados dos vestibulares. Naquela época existia vestibular, né? Que não sei se quem está assistindo sabe o que é vestibular, mas era uma prova muito difícil que você tinha que fazer, que ia determinar o seu futuro a partir dali, né? E que dizia, era a sua nota. Era a gente era medido, né? Pela sua nota. Lista. E era publicado na rádio, não sei. Jornal, enfim. E eu lembro como se fosse muito hoje, legal, né? Eu abri a correspondência, estava escrito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aprovada, classificada, data da matrícula, era aquele dia. E eu acredito, e eu chorei, sentei no meio-fio, chorei, fiz birra, adolescente e tal, fiquei super chateada, mas eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas aqui na Terra, né? E, de fato, com essa frase da minha mãe, estude para ser uma grande mulher, eu estudei nas melhores escolas de negócio do Brasil e fora do país também. Estudei e trabalhei em grandes organizações. E eu vim de um eu acho que pelo fato de que o planejamento para minha vida era ser funcionária pública federal e eu rompi com isso, eu tive uma gana muito de autoafirmação de dar certo. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Já que eu tô rompendo, eu tenho que provar que eu vou ser uma grande mulher independente. 1,72 m eu tenho, né? Obedeci minha mãe, 1,72 m. Mas o fato é que eu trabalhei em grandes organizações, tive uma carreira como executiva muito bem sucedida, trabalhei em empresas transnacionais, liderei times com milhares, né, mais de 1.000 colaboradores, orçamentos multimilionários. E quando eu cheguei nesse momento da minha carreira, eu achei que ia dar umas borbulhas na barriga, sabe? Só que não. Gente, o que veio foi um tal de burnout. Eu não tinha esse nome na época, né? Tem muito tempo. Eu tenho essa carinha de que... Não, porque ela fala de vestibular e eu me senti, eu fiz, não, gente, peraí, só estamos aqui na fase dos 40 mais, menos também, não é assim também, não. Pois é, e aí, o que aconteceu? Eu me vi muito culpada, porque eu cheguei onde muitas pessoas gostariam de estar, e eu descobri ali que não era o que eu queria, olha que loucura, né? Porque as pessoas às vezes veem o carro que você tem, né? Eu não tinha nem carteira na época, mas eu tinha um motorista da empresa. Às vezes eles veem as viagens que você faz, mas eles não veem o preço que você paga para estar ali. E o preço que eu paguei para estar ali, entre outras coisas, né, que era que eu trabalhava às vezes 14, 16, 18 horas. Eu trabalhava numa empresa onde a minha sala tinha até banheiro com ducha, assim, porque às vezes eu dormia lá na empresa. Olha. Né? E não raras às vezes. E houve um momento, né, que eu lembro direitinho, que foi um marco na minha trajetória, foi que a gente estava passando por um período de certificação da ISO, e eu lembro que eu estava numa reunião, numa mesa, né, um pouco maior do que essa, e aí tinha gente falando italiano, em inglês e em português. Eu era uma das pessoas que estava ali à frente, eu estava passando muito mal, muito mal. Só que tava todo mundo tão focado, não sei se você já trabalhou no mundo corporativo que você tá aí, período de certificação, é tudo uma loucura, porque tudo que você tinha que ter feito e não fez, já foi. Ou é agora, ou então a empresa gasta muito dinheiro para corrigir, e os processos de certificação são muito onerosos. E eu lembro que eu tava numa dor de cabeça e tal, e eu saí assim, fui lá fora, eu cheguei no banheiro, eu passei muito mal. Na verdade, eu passei mal até um pouco antes de chegar no banheiro, e eu era uma profissional, era uma peça-chave ali, meu cargo, né, meu cargo, não era eu, né, a cadeira que eu ocupava. E ainda assim, as pessoas não conseguiram
perceber que eu tava você não passando estava mal. bem. Nem que se fosse por puxa-saquismo, vamos colocar assim. Nem porque era chefe, não. Nem por nada. O indivíduo ali não se fez presente. O indivíduo não se fez presente. E aí eu lembro que eu voltei, passei mal, voltei, fiz a reunião, cumpri com o meu papel. E a gente entra na mesma roda, né? Porque você vê, eu não me perceberam, mas eu também não me fiz perceber e voltei como se nada estivesse acontecendo. E no final daquele dia eu fui para o hospital, tive que tomar medicação, e eu lembro que o médico falou uma coisa para mim, que me marcou profundamente. Ele falou o seguinte: ou você muda a sua vida, ou você não vai chegar aos 40 anos. E aí, ops, como assim? E aí eu comecei a perceber que eu tinha construído uma jornada potente, mas era algo que não era eu. Eu conhecia muito de mercado, eu conhecia muito dos produtos, eu conhecia muito de negócio, mas eu não conhecia uma pessoa chamada Shana Vasco. Olha. E aí eu pedi demissão 3 vezes. Na primeira, eu recebi um aumento de salário, que eu falei assim, não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, que eu não tinha tempo, né? Não tinha tempo pra viajar, não tinha tempo pra namorar, não tinha tempo pra nada, mas eu aceitei. Na segunda vez, eu recebi uma coisa chamada Jornada Flexível de Trabalho, que não é tipo agora não, tá? Você que tá aí, tá achando jornada híbrida, isso não existia logo ali atrás, há mais de 20 anos. Há muito mais de 20 anos. Tá querendo colocar a gente no de todo mundo tá vendo, né, Grazi? Tá puxando a gente pra ver isso, né? Imagina, vocês estão falando aqui de mim, da minha idade. Mas, e na terceira vez, foi uma questão muito pessoal, de um pedido de uma pessoa que eu admirava muito, o fundador daquele império, que falou assim: o que você quer que eu faça? Você quer que eu ajoelhe os seus pés? E eu demorei 3 anos, de fato, para, de fato, conseguir respeitar a minha vontade. Fazer porque essa transição. Eu gostava do que eu fazia, eu não era infeliz, entendeu? Eu só não estava... E competente, entrega, o resultado vem, né? Exatamente. E é uma adrenalina, porque assim... são desafios, são metas. Eu tenho uma frase que é uma cachaça mal fumada. É um negócio que você vai, daqui a pouco você vai de novo e no outro dia, e você tá trabalhando com pessoas, porque você lidera equipe, então nenhum dia é igual o outro, sim, né? Então, assim, isso vai deixando a gente ali nesse movimento. Exatamente. Né? Adrenalina. Então, pura. Se não tiver realmente, né, ancorado ali e com esse autoconhecimento de quem é a Shana, dificilmente você não ia ter feito a transição. É verdade. E aí, enfim, né? Isso aconteceu e eu fui fazer um período sabático e conheci lugares legais, mas principalmente eu conheci essa pessoa aqui que tá aqui na sua frente, sabe? Uma pessoa que é humana, que é potente, que tem um valor muito grande de família. E que não sabia de nada disso. O tempo passou, né? Eu me formei, né? Eu sou muito nerd. Minha mãe fala que quando eu era pequenininha eu lia até páginas amarelas se não tivesse nada. Eu ficava lendo bullet, o que tivesse, né? Claro que eu tinha outras opções, mas de tanto que eu gostava e sou assim até hoje. Então eu fui buscar na neurociência comportamental essa compreensão. E aí surgiu a minha primeira empresa de treinamentos, que eu vendi, durou 15 anos, eu vendi no ano de 2023, né, muito por causa também da pandemia. Minha empresa, ela atendia todos os continentes, no entanto, eu viajava muito. E aí eu pensei assim, nossa, mas eu agora sou mãe. Quando eu lancei um livro também, e eu tenho livros didáticos publicados, e o contrato com a editora previa que eu tinha que viajar o Brasil inteiro. Fiquei 21 dias fora, minha filha com 6 meses. Olha a cachaça, porque eu voltei no empreendedorismo com uma série... E aí, o que eu percebi? Eu percebi que eu tenho um talento de ajudar as empresas a crescerem. Então, o que eu comecei a observar? Olha isso, talento e ajudar a empresa a crescer. Então, você que tá aí, já se inscreve, faz a inscrição no canal, ativa a notificação, compartilha esse episódio com quem empreende, porque, tem dicas valiosas. E a mulher tá dizendo que o quê? Qual é o talento, Shana? Eu acho que eu tenho esse talento de fazer fermento crescer das empresas, né? E aí eu comecei, né? Eu investi numa papelaria.
E eu percebi que eu gosto de organizar e depois, né, vender. Estratégia. Tudo planejado, sim. Assim como você... Não, é hora de fechar, não sim. É porque o mercado vai fazer a empresa fechar. Não, a gente vai entender que é hora de fechar. E é hora de vender. E é hora de vender. E, enfim, e aí eu percebi esse dom e eu tenho feito um pouco disso nos últimos anos, sabe? E o Clube das Mães Empreendedoras, ele surgiu em 2023, quando eu percebi que eu amava a minha empresa, que eu criei com tanto carinho, imagina, debutando. 15 anos. Com tanto amor, com tanto afeto, mas ela fazia parte de um outro momento da minha vida. Uhum. Agora, naquele momento, eu tinha decidido empreender no principal projeto de vida que eu acredito que eu tenho, que é a minha filha, né? Adoro empresa, adoro ganhar dinheiro, adoro fazer as empresas e as pessoas prosperarem, mas eu queria conhecer, participar dessa vida. Ela tem quantos anos? Hoje ela tem 8 anos. Como que é o nome dela? Isabela. Né? Se você depois assistir, filha, mamãe fez muita mudança, porque eu acredito que a gente tem que fazer as coisas de maneira inteira. E aí eu fui conversando com amigas, e eu percebi que não era só eu, que é muito comum a mulher, inclusive a gente tem dados estatísticos, né? 77% das mulheres no Brasil empreendem após a maternidade. Né? E também a gente tem um dado muito alarmante que nem metade desse número chega aos 2 anos de vida, né? De empresas, né? De empresas, né? Porque muitas vezes existe uma carência de uma série de coisas que começa pela ordem, né? Uhum. E aí quando você pergunta como que surgiu o Clube das Mães Empreendedoras, surgiu porque eu acredito na potência materna. Às vezes a gente chama... Eu nunca deixei médico, profissional da área de saúde, me chamar de mãezinha. Porque penso, 1,72 m de mulher. Minha mãe falava que eu tinha que ser grande. E vem pra cá, mãezinha. Diminutivo. É um diminutivo. Mãezona. Mulher é potente. Maternidade é potência. Eu não conheço muitas pessoas que não sejam do sexo feminino, e os homens são maravilhosos também, mas a gente dá conta de vir aqui e explanar sobre assuntos complexos, porque estudamos até tarde, porque colocamos filhos para estudar, porque tem uma equipe para liderar, porque tem um monte de coisa que a gente faz, e a gente faz com excelência, porque as mulheres têm uma coisa, né, que é até cultural, de não se contentar com baixo nível, com baixa qualidade. É o instinto, né? Sim. Eu tô coordenando um livro que vai ser lançado agora em novembro, Liderar com um Novo Tom, Mulheres que Transformam. E o livro fala disso, Xana e Grace, porque é esse tom da mulher. Não é uma liderança vitimista ou de gênero, é uma liderança estratégica. A gente tem pouco tempo, tem que ser estratégica. É capacidade de equilibrar vários pratos, né? Sim. E da escuta ativa, né? Da reflexão, da empatia, de colocar do lado e ensinar, porque a gente quer ganhar tempo. Então, deixa eu te ensinar. Sim. Aprende porque eu quero aprender outra coisa, porque eu vou fazer de outra forma. E a gente já vai ganhando ali essa flexibilidade, essa capacidade de fazer várias coisas. Exatamente. E aí, o Clube das Mães Empreendedoras, ele surgiu para dar acesso. Acesso ao quê? A gente percebe que muitas vezes essa potência toda feminina, essa potência toda materna, ela não se materializa por causa da solidão, você acabou de falar, né? Que, poxa, é diferente solo. E principalmente por não ter acesso a conhecimento, né, a energia de como que eu posso otimizar. Muitas vezes a gente sai de uma empresa, né, que eu lembro que eu tinha tanta gente que podia trabalhar para cumprir uma meta, e hoje em dia é tudo mais enxuto, né? Eu não tenho um orçamento multimilionário como eu tinha lá no corporativo para administrar e gerir equipes. Então, mas existem técnicas, existem métodos, existem consultorias, existem acesso à informação para você mitigar os problemas e maximizar resultados. E até mesmo, hoje na 8M, quando eu trabalho a estruturação e a reestruturação dos negócios, é com base nessa experiência de grandes empresas pelas quais passei, que utilizam das ferramentas e que muitas vezes a gente acha que a pequena não pode usar.
E Pode e deve. E aí é onde vem o que você está fazendo, o que você está trazendo, né? Então, assim, mesmo você começando o seu negócio, você empreendendo, você implementar ferramentas e indicadores de gestão, assim como as multinacionais utilizam. E por isso que elas são multinacionais e são grandes. Precisam ser revisitadas, né? Isso, o tempo inteiro. O tempo todo. Então, você chega ali e ajuda a estruturar e dá a diretriz para essas mulheres que estão ali empreendendo. E eu sempre digo que toda empresa multinacional, a gente tem vários exemplos que começaram muito pequenas. O problema não está no tamanho, né? A questão está no DNA de ser grande. Você pode começar pequeno e toda empresa, por maior que seja, começou menor do que é hoje. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo, dá a mesma intensidade, né? E criar estratégia para isso. Então, o clube, para finalizar, ele existe para dar esse recurso. E como que a gente, né, tem um indicador em geração de negócios? Então, nós existimos, nós somos um ecossistema pulsante, vibrante, para dar metodologia para essas empresárias crescerem e, principalmente, através da referência de negócios, umas indicarem as outras para gerar novos negócios. Olha, bacana. Muito bem. E aqui a gente traz dois pontos, assim. A Graciele falando da paixão, o que move e que ela volta, né, a trabalhar com o negócio. Sim. E a Xana trazendo a metodologia. E aí, vamos lá. Para empreender, a gente consegue... É uma mistura dos dois? Às vezes é só método ou é só paixão? Como que vocês, para quem está né, acompanhando aqui a nossa conversa, o que é que vocês dizem sobre empreender? É uma mistura dos dois? É mais paixão, é mais método? Ou muitas vezes é ser frio mesmo e ser racional? Com essa experiência de vocês duas, assim, com esses negócios, com essas empresas, o que é que vocês entendem? Posso começar? Olha, com toda sinceridade, é uma mistura dos dois. Não tem como só um pilar ele te dar a sustentabilidade. A paixão ela é fundamental? Sim, porque a paixão ela traz por trás uma questão de conhecimento, uma vontade, um acordar com o desejo como um propósito para poder acontecer. Porque o empreender, ele não é a longo prazo apenas, ele é diário. Você tem que ir trazendo uma pílula de ânimo diariamente para aquilo ali chegar, para acontecer como você quer lá na frente do seu propósito. Se você não tiver essa chama de calor, de vontade, de paixão diária, não adianta uma boa metodologia, uma boa ferramenta, porque nada disso, sozinha, ela vai sustentar qualquer tipo de negócio. Então, é uma junção que a gente fala, eu até falo isso muito com a minha equipe lá interna. Não venham trabalhar para mim, não venham trabalhar para a Noble, venham trabalhar para o seu sonho. Porque todos nós temos um sonho, tem uma vontade, uma necessidade, um desejo, seja ela, primeiro, a básica ou primária, ou qualquer que seja. Mas que a gente tenha essa chama diária para a gente poder ter um propósito, uma vontade de levantar da cama e correr atrás. Então, um porquê, né? O que me move, né? O que é que faz eu acordar todos os dias? Sim. Né? Então, a mistura ali, né, do propósito do resultado, seria isso? Sim, com certeza. Com certeza, não adianta uma melhor metodologia se por trás tem pessoas lá inseguras, pessoas que não gostam daquele trabalho, que não tenham paixão, que não tenham desejo, que não tenham, né, essa energia, essa gana mesmo de correr atrás, porque ele não vai para frente. Ele realmente está fadado a se encerrar. A só cumprir tabela. Só. E pagar contas. Né? Porque a gente acredita que em trabalhar é só pagar conta e não é. Né? Eu falo isso muito, tenho frisado isso bastante. As pessoas acham que trabalhar é pagar conta. Não é. É uma dignidade de ser humano. O ser humano precisa trabalhar. O Cortella tem uma frase que ele diz assim: tem que ser fonte de vida e fonte de renda. Isso, exatamente. Né? É exatamente. E aí, Xana?
Então, acho fantástico o que a Graciela colocou, faz muito sentido. E eu vejo que tem duas separações nessa sua fala. A primeira é a empresa e a outra é quem faz a empresa. Se a gente for pensar na empresa em si, a gente vai precisar, né? Toda empresa vai ter resultados se ela tiver pessoas e processos, né? Então, as pessoas, elas precisam ter isso, né? Ter a bandeira da empresa, que é a cultura organizacional, ela acreditar nisso. Tá aderente a ela. Alinhada ao sonho, ao propósito, que é isso que você colocou. E os processos, né? Porque pode ter muita paixão, é aquilo que você falou, né? Os dois lados. A empresa precisa disso. E se a gente for pensar do outro lado empresarial, enquanto quem está à frente, depende muito do que é o propósito de cada um, né? Então, a gente tem o empreendedor, que é aquela pessoa que empreende, que tem a veia criativa, que vai, faz e não para de pensar e tal. E essa pessoa... E tudo vê negócio. Que tudo vê negócio. Não, isso aqui eu posso vender, eu posso... Minha filha... Destrincha todos os valores. Olha que interessante, só um parêntese. Hoje de manhã eu estava tomando café com Maria Luísa e o pai dela tem uma marmoraria. Ela fez assim, mãe, sobra tanto resto daquelas pedras lá no meu pai. O que a gente poderia inventar para botar aquilo, para transformar em outra coisa? Eu falei assim, Luísa, eu acho que a área dele já deve ter alguma coisa para esse rejeito. Ô mãe, mas fica tudo lá, eu acho que eu vou pensar em, de repente, ser suporte de sabonete, ser suporte de copo, eu fiz olha pra menina. Mas essa é empreendedora, qualquer coisa que vê, já é empreendedora. Sim. Ela tem gana, ela tem paixão. E isso é fantástico, o mundo tem o progresso graças aos inconformados, né? Alguém ficou inconformado em sentir calor e, graças a Deus, criaram um ar-condicionado que tá aqui, deixando a gente confortável. Isso é muito positivo, porque tem o processo criativo do novo, mas a gente tem que ter cuidado que quando a gente tem esse perfil empreendedor, talvez a gente tenha muita iniciativa e é o processo que vai te dar a caba ativa, né? E também tem uma outra coisa que é um risco, né? E é por isso que a gente tem as estatísticas aí de que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo, mas também é o país que mais fecha empresa no planeta, proporcional até aí. Mas, às vezes, a gente vê aquele movimento, aquela força. Lembra que eu falei da potência feminina? E aí ela vai com aquela potência, faz, e não sai do lugar. Ou então, vem igual aquele fogo de palha, que faz aquela labareda e depois apaga. E esse é um empreendedor. É bom? É ruim? Nenhum dos dois. São características. E existe o empresário. O empresário, ele vai pensar da seguinte forma. Como é que eu posso maximizar, reduzir, né, despesas, organizar processos e maximizar o retorno do investimento. Sim. É uma visão mais distante. Emocionalmente, menos emotiva, mais racional, mas que vai fazer uma constância maior, aonde uma empresa possivelmente vai perpetuar. E porque a empresa, ela existe para dar lucro. Exatamente. Sim. E isso tem que estar na cabeça das pessoas. Isso, a empresa, ela não tem que ter medo de falar sobre isso. Não, é para dar resultado. O negócio é para ser lucrativo, né? Tem que gerar dividendo, tem que ter, né? Mas é interessante porque muitas vezes o empreendedor, a paixão dele é pelo movimento. E não para entender que esse resultado precisa se materializar em retorno financeiro. E aí é por isso que muitas vezes... Mas aí entra a frustração, né? Entra a frustração. E esse equilíbrio aí, as pessoas precisam realizar nas duas partes. Eu converso muito com a minha equipe a respeito disso. A gente tem medo de falar da questão do dinheiro. Não tem que ter medo. Empresa, o único objetivo de qualquer empresa é ter lucro. Senão a gente... Com paixão ou sem paixão. Com racionalidade ou sendo irracional. Né? Com uma pessoa fria ou uma pessoa um pouco mais emotiva. O objetivo ele é único. É a última linha. Né? E é uma necessidade humana. Né? Nós vivemos no mundo capitalista. A gente não tem como fugir disso. A gente já acorda respirando dinheiro. Não tem como... Gastando dinheiro. Né? No sentido não de... Mas no sentido de você já acorda gastando algum dinheiro.
Já acordou por algum motivo. E eu falo, não tem panelinha de amor no fogo. Não. A gente, né? A gente não cozinha amor, afeto, som. Não. A gente cozinha feijão, arroz, então a gente precisa do resultado. Não dá pra dar galinha de elétrica com abraço. Com abraço. Não dá. Então, por isso que é uma frase que eu uso. A consistência é propósito e resultado. Sim, com então, certeza. a sua fala que você traz, né? Assim, tem que ter, né, a paixão, motivo ali, mas tem que ter o empresário, tem que ter a gestão, tem que ter o número, tem que ter, acompanhar o indicador. A conta tem que fechar. Pode ser, inclusive, com mais de uma pessoa. Né? Porque empreender não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Então, às vezes, você pode passar o bastão. Agora é a hora daquele que tem o animador, que a gente chama, né? O líder animador, que põe todo mundo engajado, comprometido com a bandeira, com a causa. É fundamental. Às vezes, a gente pensa que nós temos que ter todas as características. Mas não, a gente pode ter pessoa certa fazendo a operação certa. E aí é onde diz assim, montar uma equipe estrategicamente. Sim. Na hora de você ter ali a gestão, muitas vezes a gente quer ter pessoas iguais a gente, que pensam igual. E aí, onde eu falo, não, quem me critica me melhora. Sim, com certeza. Quem pensa diferente de mim me melhora. Sim. Né? Então, assim, você montar um time onde tem o emotivo, tem o racional, né? E ali você ganha força e a gente chega no impasse e em decisões mais assertivas, né? Porque passa pelo perfil diferente de cada um. Sim. E cada um com suas habilidades. E né? é um somatório de esforços, é um né? somatório. Que vai dar certo no final. É isso aí. Então, você que tá aí, assina lá o nosso canal no YouTube, @8M Consultoria. Compartilha esse episódio com quem está empreendendo, porque tem dicas valiosas aqui com essas duas convidadas extraordinárias com a gente hoje. E tem uma frase da Grace que no livro você traz, que você diz assim, seja protagonista e não bastidor. Sim. Adorei. Não é bacana? É importante. O que hoje te faz sentir que é protagonista no setor que você atua? Conta aí pra gente. Olha, vou resumir num termo bem fácil de compreensão, sair fora da caixinha. Né? Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais ousada, a gente precisa realmente entender, compreender para que viemos, para onde vamos, né? Porque o mais do mesmo está cheio no mercado. Muito cheio no mercado. Então, realmente, eu vivi a vida toda como fornecedora de produto. Quando eu saio de cena de apenas fornecer aquele produto, onde tem vários intermediários, e que eu tive por força maior, além do que eu imaginava, né? Que não foi uma força natural, foi uma força extra, que me fez movimentar, que eu fui para frente e que eu descobri a quantidade de oportunidade que existe nessa outra ponta, que os meus intermediários ainda não enxergaram. Legal. Né? Então, eu saio de cena de apenas fornecer um produto para poder trazer aqui uma experiência totalmente diferente. Um produto que é voltado para a entrega de paixão e sentimento e não o produto por si só. Né? Algumas oportunidades que a gente vai vendo, onde, por exemplo, no meu negócio, eu estou vendo claramente que os meus intermediários não fizeram o papel de educador do nosso cliente. Aproveitando, me explica. Por que prata 925, é isso? Prata 925. O que é diferente? Aproveita e explica para a audiência, para quando eles forem adquirir um produto, eles saberem o que é. Dá uma aula para a gente, educa a gente aí nisso. Vamos lá, o segmento de joias hoje ele tem algumas categorias. Né? Então, o que a gente considera? A gente considera o produto que ele é uma joia e aquele que não é joia, em primeiro lugar. Certo. Dentro da categoria que não é joia, nós temos a bijuteria e nós temos as semijoias, ou folheados, que é a mesma classificação. Certo. O que é essa mercadoria que não é joia? Tudo aquilo que é feito por humanos. Então, qualquer produto, seja ele de plástico, seja ele de linha, seja ele de metal,
latão, produtos, zircônias, que são produtos feitos em laboratório, é a classificação de não joia, que é a classificação bijuteria, folheado e semijoia. E semijoia não existe. Essa palavra não existe. Não existe semi-nada. Não, é tipo assim, né? Semi-grávida. Você tá meio grávida. Não existe. Não, você tá meio então, grávida. assim, nós joalheiros entendemos que a gente utiliza os semi-joias porque culturalmente o próprio cliente entende como parece com joia, então eles consideram como semi. Mas tecnicamente não existe. Tá? A classificação é bijuteria e folheados. Dentro de folheados, você tem uma categoria de baixo contato com os banhos, como em alto contato com o banho. Então, você tem uma classificação imensa. Então, isso também difere da qualidade do resultado final do produto. Então, é uma categoria muito grande. Quando a gente trabalha no segmento de joia, tudo aquilo que vem da mãe natureza. O que vem da mãe natureza? Ouro e prata. Ponto e basta. Olha. Não existe outro produto que vai fazer uma joia ou algum acessório da mãe natureza que não tenha ouro ou prata. Entendi. O ouro, cada vez mais, uma commodity extremamente com valor agregado altíssimo, né? E a prata vem substituindo esse local aí, né? Que o ouro está deixando de colocar. Então, quando você vai na parte da joalheria, são as pedras preciosas, são as pedras encontradas na mina, são as pedras que vêm da mãe natureza, os diamantes que vêm da mãe natureza, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que realmente vem da natureza é a classificação joia. Então não existe mais ou menos joia. E nós somos joias, porque somos todos da mãe natureza. Isso aí! E na joia, no caso da prata 925, por que a gente coloca essa classificação? Porque 925 é o teor da pureza daquela peça. Então, vamos colocar 1 grama daquela peça, 92,5% é de prata natural e os demais 7,5% são de materiais, são de ligas que a gente utiliza apenas para ela ser manuseada para transformar no produto. Para ficar maleável ali. Porque a prata ela é mole. A mesma coisa acontece com o ouro. Por que o ouro é ouro 18? Você coloca 75% de ouro natural com 25% de liga, para que tenha uma movimentação que você consegue ter a materialização do produto, porque senão fica mole. Olha. Então é importante colocar, porque o nosso mercado tem muita gente trabalhando com prata abaixo do teor correto. Então, na Noble... Isso impacta diretamente no custo inicial, na qualidade do produto e na entrega. E em ser protagonista. E aí tá onde você traz essa sua diferença hoje. Sim. Que você percebe que muita coisa tinha de oportunidade. E uma delas é, de fato, essa qualidade da entrega e o produto. Com certeza. E é o que eu falo, a veracidade do nosso produto. A gente entrega um produto fiel, né? E não um produto que está mexido ali, entregando gato por lebre, né? Vamos dizer assim. Olha, muito bom. Hashtag fica a dica aí, tá? Prata 925. Tem uma aula, aprendi aqui. E falando em aula, 1 milhão de negócios fechados. Fala aí a pergunta é, o que é que tá por trás desse número lá no CME, Xana? Que metodologia é essa? Detalha melhor pra gente. Quero aprender. Fala como é que faz pra gente se associar. A 8M, ó, já colada. É uma honra tê-la conosco, inclusive. Então, lembra que eu falei de acesso? Né? Não existe resultado sem ordem. Né? E muitas vezes a gente se movimenta no movimento de empreendedorismo e a gente esquece que é necessário ordenar algumas coisas. Mas eu vou falar especificamente do método. O método existe para gerar referências de negócios. Existe uma teoria, né? E é por isso que a gente fala que é validada, ele é baseado em 2 teorias, mas uma delas é que entre eu ou você que está aqui assistindo e qualquer outro ser humano no planeta Terra, existe 6 graus de separação. O que isso significa? Que entre eu e o Papa são 6 pessoas. Aí o Zuckerberg, nos anos 2000, não vou lembrar exatamente em qual ano agora, ele fez essa mesma validação, esse mesmo experimento dentro da rede social. E aí ele viu que dentro de um país, ao invés de 6,
são 3. Então, entre eu e o presidente da República, por exemplo, ou a maior autoridade em alguma área, vão ter 3 graus de separação. E aí, o que acontece? Não existe estudo científico, mas eu posso afirmar que em Belo Horizonte, ou possivelmente na sua região, entre você e outra pessoa que você quer ter acesso, existe um grau de separação. Já reparou? Você vai em qualquer lugar, sempre conhece alguém. Conhece alguém. Você contou aqui no início, né? Sim. Que entre você Os e um amigos decisor, tinha um grau de separação. E isso, então, a gente tem uma outra teoria que fala que a gente, normalmente, aí a neurociência falando, a gente tem uma coisa chamada necessidade parental. Que é a nossa necessidade de pertencimento. Então, isso significa, é muito longo isso, mas é basicamente o seguinte, a gente nasce diferente do bezerro. O bezerro nasce e ele vai andando, segue a vida dele. A gente não, a gente nasce e precisa de outro ser humano. Com afeto, com afeto e tal. E a gente, literalmente, o bebê morre se não tiver cuidados. Só que a gente cresce, fisiologicamente isso não é mais necessário, mas psicologicamente ainda é. Então, se você sair daqui e for lá para dos topos da Serra do Curral, sei lá, você ainda vai estar ligado à sociedade, mesmo tendo escolhido se ligar através dos pensamentos, seus costumes e tudo mais. Então, todos os registros, né, que a gente traz, né, desde ali da gestação, do nascimento. Exatamente, né? É uma história longa, tô tentando cortar aqui. Então, essas 2 teorias, a gente pegou e trouxe o método para a área de negócios. Então, o que acontece? Da mesma forma que às vezes não é certeza, né? O seu negócio, o seu próximo negócio, ele tá na mão de alguém que possivelmente você não conhece. Porque quem você já conhece, você já contatou, né? Você já conversou. Se você for um bom vendedor, tiver uma equipe de vendas, você já fez negócio com aqueles leads que você tem próximo. Então, você tem que ir atrás daquele lead, ou daquele contato, ou daquele decisor que você ainda não conhece. Então, lá dentro do CME, nós somos uma rede potente onde o nosso foco é conhecer os negócios das associadas e gerar indicações. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos supor, pegar aqui o seu exemplo da Noble, né? Poxa, eu tenho um produto maravilhoso, mas eu não quero ser algo que não seja oficial, né? Sim. Porque é oficial exclusivo, inclusive. Sim. Então, como que eu faço? Foi essa pergunta que possivelmente você fez e o seu colega, seu amigo falou assim, não, peraí, eu tenho contato. Só que você precisa de um grau de afinidade que a gente dentro do método chama de lealdade. Então, a gente cria circunstâncias, rodadas de negócios, painéis, formas para eu aprender como que funciona o seu negócio, quais são seus diferenciais, né? Que tipo de cliente ou acesso ou porta você quer que eu abra para você. E aí, a partir dessa lealdade, a gente vai indicando e gerando negócios. Aqueles que mais referenciam, termina que tem mais destaque. Aí existe uma coisa que também é neurofisiológica, que é reciprocidade. Quanto mais eu dou para alguém, mais é natural que as pessoas queiram oferecer. E é por isso que a gente chegou. É claro que eu estou simplificando, reduzindo algo bem mais complexo. Mas deu para entender direitinho. Mas é isso. E aí o método proporciona isso. Você ser conhecido, você ter visibilidade com base na lealdade para gerar negócios. Ai, muito bom. Tá vendo? Qual a quantidade de pessoas tem hoje no grupo? Hoje nós temos 80 associadas diretas, mais uma comunidade pulsante aí de pessoas que são mais esporádicas, né? Legal. E os desafios, assim, Xana, porque quando a gente vê um grupo, né, tem muitas vezes as pessoas entram ali achando que o método por si só ele vai te gerar o resultado. Né? Que ao associar simplesmente já está garantido. E acha que é um assistencialismo, que é então, o limite ali entre, né, você de fato impulsionar e a pessoa achar que você vai estar sempre ali
carregando ela pela mão. Como que isso existe? É um desafio para vocês? Como que é? Então, a nossa comunidade, ela não está na minha figura única, exclusiva, né? Nós temos mães anjos, que são as guardiãs da metodologia. Legal. Então, como o grupo é maior, a gente tem núcleos, né? Que aonde a mãe anjo, ela aprendeu a metodologia e transmite essa metodologia para a comunidade. E a gente tem um grande evento mensal, que nesse evento a gente tem a oportunidade de despertar casos de sucesso, enfim, porque isso é natural. A gente quer, eu, por exemplo, já matriculei na academia e eu queria emagrecer. Né? Mas assim, poxa, paguei o ano inteiro e não emagreci, puxa vida, né? Mas será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Isso é da vida. Mas eu brinco sempre o seguinte, né? Que o adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito. E a gente vai ter comportamentos como esse que eu tive na academia em outras áreas da vida, né? Então, a mãe anjo, ela vai impulsionar, orientar. Mas a única pessoa que, de fato, vai seguir o método para ter resultado é ela mesma, né? Então, eu tenho que saber explicar, igual você muito bem explicou, deu uma aula de como que é a prata, eu entendi, agora eu vou falar e ainda vou falar quem que me ensinou, né? Porque termina que se torna uma cultura, isso dentro de nós. Né? E a diferença entre assistencialismo, né, vamos colocar assim, e também empoderamento, que não é a palavra que eu gosto muito, mas impulsionamento, e a nossa frase é uma mulher pode impulsionar outra mulher, é a seguinte, eu estou à disposição, mas eu não posso querer mais que você. Então, você pode, eu estou à disposição para você me procurar, mas o movimento tem que ser seu, para a gente poder te auxiliar, né? Temos treinamentos, temos painéis, temos eventos, a gente tem um ecossistema muito poderoso para gerar negócios. Promover. Mas é para todo mundo? Eu sempre falo, CME não é para todo mundo, nem todo mundo é para o CME. Né? Mas é porque a pessoa tem que querer mais do que qualquer outra pessoa. Quando eu estou na consultoria, eu falo pro cliente, eu não posso querer mais que você. Sim. Né? Então, eu te dou um para casa. Se eu ficar o tempo todo, cadê? Onde é que tá? Mandou, fez, não fez? Não faz sentido. Não. Então, assim, tem que partir do decisor. A tua empresa é teu negócio. Sim. Então, assim, vem você, né, coloca ela como prioridade e aí, a partir daí, a gente vai ser facilitador, vai ser mediador e vai conseguir fazer com que o planejado vire um plano de ação e que a gente chegue ali no resultado que a gente estabeleceu. Sim. O clube, a gente tem uma grande vantagem que é o senso de comunidade. Então, às vezes, eu não estou muito animada, mas como eu tenho uma comunidade para ajudar, às vezes a gente não faz por nós e fazemos pelo outro, né? Sim. Então, é uma coisa muito dinâmica, mas também é muito leve, sabe? Do jeito que eu tô falando aqui, parece que assim, você tem. Mas a gente pegou aquilo que uma mãe, uma mulher empreendedora dá conta de fazer na sua rotina. A vida como ela é. Com a vida como ela é, né? Não existe perfeição, né? É uma coisa que é fluida, a gente dá as oportunidades. É vivo. Exatamente. Né? Porque a gente, né, e muitas vezes a gente vê algumas instituições, algumas organizações, associações, que é tão rígido que a gente não dá conta. Não mesmo. E aí a gente abandona aquilo ali. Ou então o contrário. Eu brinco assim, né? Que nós não somos uma rede network, porque o network é o caminho, não o fim. Que às vezes a gente vai, abraça, eu adorei ela, mas distribui um monte de cartão de visitas. Mas cadê o resultado no meu negócio? Ô, Xana e Graciele, e outra. Quando você vai para reunião dessa, você conhece ali as pessoas, você distribui o cartão, a pessoa também te dá. Aí você pega, tua secretária, fez assim, a agenda, uma reunião com esse e-mail, com essa lista de pessoas. Não consegue falar, não tem tempo, não vai. Eu fiz, gente, porque foi pro network? E por que a pessoa se dispõe porque a pessoa quer vender. Ela quer vender só dela, né? Ela quer vender dela. Ela não quer compartilhar. Então, assim, não faz sentido, né? Por exemplo, eu aqui em Belo Horizonte, né? Eu tô há 10 anos em Belo Horizonte. Eu não tenho minha família aqui. Então,
as pessoas com quem eu me relaciono, né, de network, as associações que eu estou, é minha rede de fato de relacionamento. E eu busco essas pessoas Sim. para fazer negócios, Sim. né? E para falar da minha empresa. E quando você... Não, eu fiz assim, não, mas ela tá achando que ela tá ali pra quê? Isso. Perde o intuito, né, do motivo de estar lá. De estar lá. Porque precisa E aí ser... parece que você é inconveniente, ou parece que... Não, mas a rede não é pra isso? Sim. O nome do negócio não é pra isso? Ela predispõe a estar até lá, até ela se apresentar. Pronto. Acabou. E aí O acabou. objetivo dela não é... Não. E essa visão míope do network, né? Porque, assim, muitas vezes eu quero ir lá vender. E uma das coisas que eu falo, né, para as pessoas, que o CME não é para todo mundo, nem todo mundo é para o CME, que a gente tem que ter uma visão network, a gente precisa ter uma visão de agricultor. Então, o que é agricultor? Eu vou escolher o terreno, vou semear, vou escolher a melhor semente, a semente estratégica que pode me render o melhor. Vou estudar meu... Vou investir meu tempo para cuidar dali, controlar a luz, a água e tal, para render os frutos. Mas muita gente não tem essa paciência de fazer todo esse processo. Exatamente, mas pode ser rápido. Quando eu tenho um passo a passo. Né? Quando eu tenho passo a passo. E uma rede, né? Um suporte ali, um negócio pré-definido. Exatamente. Estamos caminhando para o final já. Ai, meu Deus! Já! Passou rápido. Tá fluido. Vamos fazer um bate-bola, assim, rapidinho? Vamos. A gente tem aqui. Se fosse para escrever uma carta para vocês de 10 anos, como vocês escreveriam essa carta? Nossa Senhora. Potente essa pergunta, Vamos né? lá, hein? Diante de tudo que a gente, né, trouxe aqui nessas histórias de sucesso, de coragem, de empreendedorismo, a Xana de hoje escrevendo para a Xana de 10 anos e a Graciele de hoje escrevendo para a Graciele de 10 anos. Qual seria o tom dessa carta? O que estaria Eu nela? acho que eu falaria, vai com medo, que vai dar certo. Não tenha medo. Não pode ir com medo. O medo faz parte do ser humano. Até nos protege em certos momentos. A gente só não pode ser covarde de não correr atrás daquilo que a gente quer. E deixar de conquistar os nossos propósitos por conta do medo. Mas ir com medo não tem problema nenhum. O frio, o borbulho. Não tem problema. A gente às vezes reprime, né, alguns sentimentos negativos, mas os sentimentos negativos fazem parte do ser humano. Né? Então, esse é medroso, né? Sempre de forma depreciativa, diminutiva e etc. E não é assim. É natural, você tem medo, o medo te resguarda, te protege de você não ir tão além daquilo que você dá conta. Eu digo que pode ser assim, você não precisa sentar com ele para tomar um café, Isso. mas você diz que ele tá ali. Eu te reconheço, te respeito. E vou junto com você. Mas assim, não preciso, não. E vai chegar uma hora que eu vou só olhar você de ladinho e falar assim, E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E você tá ali. Exatamente. Bacana, muito bom. Vai com medo, mas vai. Mas vai. E aí, Xana? Eu acho que eu falaria assim, olha, o que de pior pode acontecer se der errado? Né? Você vai continuar viva, não vai morrer de fome. Adoro. Tá tudo certo, né? Então vai lá, se tiver que errar, erra de uma vez e levanta, sacode a poeira e vai que vai dar certo. Muito bom. E para vocês, assina aqui com a gente esse episódio. Ser dona de si é ser eu mesma. É ser eu mesma, na minha naturalidade, na minha transparência, na minha sensibilidade, no meu jeito de ser, né? Uma hora eu trago a Graciele da infância, uma hora eu trago a Graciele mãe, uma hora eu trago a Graciele empresária, uma hora eu trago a Graciele, né, com o olhar do associativismo. Então é a gente trazer todas as nossas etapas e essências, porque é a somatória dela que faz o eu ser dona de mim mesma. Olha que bacana. Ser dona de si é. Então, é ser autêntica.
autêntica, né? Todo mundo que vai atrás do seu sonho, vai ter hater, vai ter as pessoas que não vão concordar, e tá tudo bem, você não tem que agradar todo mundo, você tem que seguir o seu propósito. Olha, é isso aí. Fala o @ de vocês. Tem novidade? O que é que tá vindo? Onde as pessoas podem encontrar? Vamos agora dar dica de ouro. Vamos sim. Se vocês querem contato conosco, qualquer produto personalizado para você se autopresentear ou presentear uma outra pessoa, né? Nós temos aí momentos da vida do ser humano aí onde a gente consegue transformar aquele momento, né, através das nossas joias. Então, seja para presentear uma formatura, primeira comunhão, Natal, datas comemorativas, aniversários, data de casamento, sempre tem uma joia personalizada para você esperando por você lá. Então, você pode estar entrando em contato conosco, nosso site é www.noblejoias.com.br ou pelo nosso Instagram, noble.joias. E além de tudo, para você torcedor aí do seu time favorito, hoje a Noble Joias é a joalheria oficial de 6 times do Brasil, onde você encontra todas as nossas joias em mais de 100 lojas pelo Brasil afora, mas também você vai encontrar no nosso site e no nosso Instagram. E tem uma particularidade que eu gosto, que quando a gente vai nas lojas dos times, a gente não sabe o fornecedor daquela camisa, ou verdade. daquele short, ou daquela meia, mas quando você pega a joia que ali está, Exato. Você sabe que é da Noble Joias. É verdade, é a única marca de fornecedor que está em todas as lojas, somos nós. Os demais produtos realmente não estão estampados, né? Quem é o fornecedor. Então, é a vantagem de ser protagonista. E está registrado, e está patenteado, né? Exatamente, muito com bacana. Contrato super em dia, tudo certinho, nada a fazer errado. E aí, é mais um exemplo da diferença do empresário para o empreendedor. Né? Então, quando a gente tem esse nível de profissionalismo, é porque a gente começou empresário, ou começou empreendedor, mas se tornou empresário, né? Exato. O que Xana trouxe. E aí, Xana, onde a gente encontra? Como a gente faz para se associar? Que dia é o próximo evento? Fala aí. Então, quero deixar um convite para você, né, que não quer sentir o peso de empreender sozinha, que gosta de conexões, mas que aí, além do oba-oba, sabe, quer fazer negócio de um jeito ético, de um jeito sério, né, uma ajudando a outra. Quero te fazer um convite para ir para a próxima rodada de negócios, né? Eu não sei exatamente quando que vai ser exibido. A gente tem um dia 12. Esse episódio nosso vai dia 27 de julho, ao ar. Que maravilha! Então dá para fazer o convite. Dia 12 de agosto, a gente volta de férias, né? Porque clube de mãe tem que ter férias. Tem que respeitar o calendário escolar. As crianças. E a gente tem um espaço kids no local que acontece o evento, então quem quiser levar pode também, com segurança, enfim. Mas a ideia é que você possa vir, então, o convite é que você possa vir no dia 12 de agosto, das 18 às 22 horas, e se você quiser saber um pouquinho mais, pode entrar no nosso Instagram, que é Clube das Mães Empreendedoras, nosso site também, ou fazer contato com o WhatsApp do pessoal comercial, que é 31 998393950. Tá boa de memória. Passou no teste. Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui compartilhando. Agradecer imensamente. Tá fazendo parte aqui. Eu agradeço imensamente, mas eu trouxe uma lembrancinha pra vocês. Eita! A gente também não tem. É uma lembrancinha, falei errado. Nada de linha. Nada de linha. Presente pra vocês. Tem também o mimo do... Olha só. Deixa eu pegar aqui também. Eita, porque esse aqui eu marquei aqui, esse aqui é da Michelle. Pra você, Xana. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Imagina. Um prazer. Nossa. E aqui também... para vocês. Meu Deus, muito obrigada. Porque o tempo cada vez
tá mais raro. Sim. E a oportunidade de ter vocês aqui nessa 1 hora compartilhando com a gente a história, a experiência de vida, o sucesso. Então, sou muito grata por vocês estarem aqui de coração. Muito obrigada mesmo. Agradeço imensamente a oportunidade, Michele. Eu amei também conhecer a história da Xana, que eu falo que é importante às vezes a gente sair desse cenário, né? Isso. Eu falo que o tempo, a gente fica toda hora preocupado com o tempo, mas um pouco do que sai do cenário a gente vê tantas outras possibilidades de reflexões, então vai ser muito importante estar aqui e fiquei muito feliz mesmo pelo seu convite. Que bom. Eu também faço das palavras da Graciele as minhas, né? Uma honra estar aqui, a gente está conectado e aprendendo tanto, né, com vocês duas, e tô doida para ver aqui, quero deixar, olha que lindo, quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite, pelo prestígio. Quero abrir logo. Pode abrir, a gente está bem no momento assim. Maravilha. Vou deixar com vocês também o cartãozinho da Bio, de lembrança para vocês, com carinho. Abrir aqui. Estamos finalizando. Não deixe de fazer a sua inscrição no canal. 8M Consultoria. Compartilhe esse episódio com quem está empreendendo. E como eu falo, é uma trilha para você maratonar. Então, esse episódio está indo ao ar e você, ativa a notificação e dá o like, viu? Dá o like no canal.